Irmãos queridos, que privilégio poder participar com vocês e ver essa assembleia tão bonita de jovens no começo desta noite. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de ler a continuação da passagem que foi lida aqui, Romanos 8. E vamos ler agora a partir do verso 26, por favor. Romanos 8, a partir do versículo 26. Eu acho que todos vocês concordam que a carta de Paulo aos Romanos é considerada a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia, então Romanos 8 deve ser o pico do Everest. Paulo alcança aqui o ponto culminante do pensamento cristão. E eu convido então vocês para acompanhar essa leitura a partir do verso 26. Paulo diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Podem assentar, queridos. O que eu vou lhes falar nesta noite não é uma mera possibilidade, é um fato. E o fato que quero lhes dizer hoje é que nem todas as pessoas que sonham, que planejam triunfar e vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. Vocês que são jovens, só sabem disso, como eu, pelas informações. Mas vocês têm ciência de que em 1950, o Brasil hospedou pela primeira vez uma Copa Mundial de Futebol. Naquela ocasião, a imprensa internacional apontava o Brasil como forte candidato a sagrar-se campeão do mundo. Para não frustrar a expectativa da imprensa, o Brasil abriu aquele campeonato mundial no estádio do Maracanã, inaugurado para aquela ocasião, goleando o México por 4-0. Depois o Brasil vai para São Paulo e empata com a Suíça por 2-2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0.
Na segunda fase, o Brasil se transforma no grande fenômeno do futebol mundial, porque ele vai para a próxima partida e goleou a famosa Espanha por 6-1. Vai para a semifinal e goleia a Suécia por 7-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entra no Maracanã para jogar com o Uruguai, disputando a final, dependendo apenas de um empate para sagrar-se campeão. Em todo o Brasil se celebrava a vitória antecipadamente. As bandeiras eram desfraldadas, as multidões nas ruas celebrando. Maracanã estava com 199.280 torcedores. E o Brasil entra em campo e faz 1-0 no primeiro tempo. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Mas quando o segundo tempo começa, o Uruguai empatou o jogo. Antes da partida encerrar, o Uruguai virou o jogo e fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio, a nação brasileira de lágrimas, e a expectativa de vitória transformou-se numa derrota amarga e fatídica. Eu quero dizer para você, entretanto, nesta tarde, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto retrata esta gloriosa verdade. E Paulo vai nos mostrar aqui algumas lições tão lindas e preciosas que quero destacar para o encorajamento do seu coração nesta noite. Primeiramente, a solidariedade de Deus. Note o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A primeira coisa que Paulo fala conosco aqui é que nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. Eu gosto muito de ler, praticamente toda semana estou passando nas livrarias para saber os últimos lançamentos, e vocês todos sabem que a literatura que mais se publica no Brasil e no mundo é a literatura de autoajuda. E os livros de autoajuda vão dizer para você, você é um gigante, você é forte, você tem o poder, basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. E a Bíblia diz que nós temos muitas fraquezas. Muitas fraquezas. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas do nosso rosto indisfarçavelmente. As mulheres mais espertas do que os homens driblam bem com um bom cosmético. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, os braços enfraquecidos, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho que até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Quantas vezes nós atravessamos noites escuras, madrugadas sem dormir, com uma dor no peito, um nó na garganta, e nós dizemos, meu Deus, eu não aguento mais, porque temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas morais. Eu não tenho dúvidas que você, como eu, já prometemos para Deus, até com lágrimas nos olhos, dizendo, Deus, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais incorrer nessa transgressão, e daqui a pouquinho você repete o mesmo erro, comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, é que faltou para você poder. Somos fracos. Mas em quarto lugar, nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser contraditório, ambíguo.
O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos. A Bíblia diz que somos fracos, mas o que é maravilhoso é que apesar da nossa fraqueza, Deus não nos escorraça, Deus não nos joga para a lateral da vida, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Talvez você pergunte, mas pastor, em que consiste a minha fraqueza? Paulo responde, nós somos tão fracos que nós nem sabemos orar como convém. Por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensamos que estamos pedindo um ovo. Então Deus é tão bom com você e comigo, que Ele não dá tudo o que nós pedimos, Ele dá o que nós precisamos. Porque nós não sabemos orar como convém. Jesus nos ensinou a orar. E ao ensinar-nos a orar, Ele nos ensinou assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: todo o que pede, recebe. Mas Deus é tão bom com você e comigo, que tem hora que diz: não, meu filho, eu não vou dar isso para você não. Você não sabe o que você está pedindo. Isso vai destruir você. Isso vai ser sua ruína. Eu enxergo na curva. Eu enxergo no escuro. Eu enxergo lá no final da história. Eu tenho coisa melhor para você. Eu estou preparando algo melhor para você. O meu Espírito assiste você na sua fraqueza, porque nem orar você está sabendo orar como convém. Mas agora Paulo vai no verso 26 ainda dizer o seguinte: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha o carinho de Deus com você, olha o cuidado de Deus com você. Você tem dois intercessores na Trindade. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é o nosso intercessor legal, jurídico. Ele está à destra de Deus como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta à destra do Pai e diz: Pai, por este pecado aí eu morri na cruz. Por essa pessoa que está sendo acusada aqui, eu verti o meu sangue na cruz. Pela dívida que está sendo cobrada dele, eu já paguei essa dívida. Então o Senhor Deus olha para o seu filho, para o sacrifício dele na cruz, e perdoa você, porque você tem um intercessor legal. É por isso que a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas agora Paulo está nos dizendo que você tem um segundo intercessor na Trindade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Se Jesus é o seu intercessor legal, o Espírito Santo é o seu intercessor existencial. Se Jesus intercede por você à destra de Deus, o Espírito Santo intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. De que maneira Ele intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa, Ele intercede por nós sobremaneira. Sabe o que significa isso? É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está em você, Ele ora por você, ao Deus que está sobre você, com todas as forças que Ele tem, sendo Ele Deus, Ele emprega todos os seus atributos para orar por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas em segundo lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa, ela é agônica, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados, eu já li muitos comentários da carta de Paulo aos Romanos, e eu imagino que nenhum teólogo, que nenhum exegeta, que nenhum estudioso bíblico sequer conseguiu arranhar a superfície do que Paulo está dizendo aqui. Pense comigo nisso. O que é um gemido?
Um gemido é uma expressão tão profunda de dor, de sofrimento, de angústia, que você não consegue articular em palavras o que você está sentindo. Então você geme. Mas o Espírito Santo é Deus. E como Deus, Ele conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. Como Deus, Ele conhece a língua dos anjos, Ele conhece a língua dos homens. E quando Ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, Ele ora com tal agonia, que Ele não encontra uma língua, sequer no céu, nem na terra, nem entre os anjos, nem entre os homens. Então Ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta intensidade agônica é que o Espírito Santo está orando e intercedendo por você. Mas finalmente, em terceiro lugar, a intercessão do Espírito, além de intensa e agônica, ela é eficaz. Olha comigo o versículo 27. Está escrito o seguinte aí: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Em outras palavras, eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo não desperdiça nenhuma das suas intercessões por você, em você, ao Deus que está sobre você. Todas as orações do Espírito Santo por você são plenamente atendidas, porque todas elas estão absolutamente alinhadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas agora, em terceiro lugar, confira comigo, não apenas a solidariedade de Deus, não apenas a compaixão de Deus, mas a sabedoria de Deus em conduzir nossa vida. Verso 28 começa assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu chamo a atenção de vocês para essa primeira palavra, sabemos. Essa palavra no grego vem de um termo da matemática, é um termo exato. Aqui não é a linguagem da conjectura hipotética, aqui é a linguagem da certeza experimental. Nós não sentimos, nós não cogitamos, nós sabemos. Isso é fato, isso é seguro, isso é inquestionável, isso é indubitável, isso não se põe em dúvida, isso é categoricamente certo, sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você possa argumentar, bom, mas eu não consigo entender isso. Porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Na minha vida as coisas parecem que estão soltas, as pontas não se ligam, as coisas não se encaixam. Então eu preciso explicar o que Paulo não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você e comigo são coisas boas. Ele não está dizendo isso. Precisamos afirmar isso. Crente fica doente, crente pega Covid, crente morre de Covid, crente bate carro, crente não passa em vestibular, nem no Enem, crente não passa em concurso público, crente fica desempregado, crente sofre acidente, crente enterra os seus mortos, crente sofre bala perdida na rua. Não é verdade que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas, não é verdade isso. Nós estamos não numa estufa, nós não estamos blindados. Nós estamos vivendo num mundo perverso, posto no maligno, sujeito aos dramas da vida. Então não é isso que Paulo está dizendo. Segundo, Paulo não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, para o seu bem. Ele não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que se os astros estiverem a seu favor, se o horóscopo for favorável a você, então o dia vai ser legal. Ele não está dizendo isso. Nem Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não, ele não está dizendo isso também.
porque quem semeia vento, colhe tempestade, quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, então a mão de Deus está dirigindo o seu destino. Se você ama Deus, então Deus está trabalhando para o seu bem. Deixa eu tentar explicar melhor isso para você. Tem hora que Deus não promete a você explicação. Deus promete para você restauração. Quando Jó, passando todas aquelas turbulências da vida, perdendo seus bens, enterrando seus filhos, sendo assolado por uma doença, ouvindo a sua mulher dizendo para ele: morre, mas blasfema de Deus primeiro. Quando você vê Jó sendo acusado pelos seus amigos de adúltero, de ladrão, de louco, ele pergunta para Deus 16 vezes: por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Ele levanta aos céus 34 queixas. A única resposta que ele encontra de tudo isso é o silêncio total de Deus, nenhuma explicação. E aí você vai perceber que Deus restaura a sorte dele, mas Deus não explica por que ele sofreu. Você e eu lemos o livro, sabemos, ele não ficou sabendo. O que Deus promete para você, jovem, é restauração, nem sempre explicação. Então deixa eu ilustrar isso. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, veio à América pela primeira vez, acompanhado da sua esposa, os repórteres perguntaram para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Você pode até não entender o que Deus está fazendo com a sua vida, mas você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu pai, Ele ama você, e Ele está trabalhando por você e não contra você. Às vezes nós não conseguimos enxergar isso agora, porque nós não enxergamos o fim da linha. Eu acho que alguns de vocês já leram o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Quando ele era criança, ele estava brincando aos pés da sua mãe, e a sua mãe estava fazendo um bordado à mão. E ele olha o bordado de baixo para cima, portanto, pelo avesso, e disse: mamãe, mas que coisa horrível, que coisa feia, o que a senhora está fazendo? As linhas estavam soltas, não havia nenhuma beleza, não havia nada harmônico. A mãe entendeu o drama do menino, botou-o no colo, mostrou o bordado de cima para baixo, e o menino ficou encantado com a beleza das cores, com a harmonia do desenho. Às vezes nós somos como uma criança, que olha o bordado da nossa vida pelo avesso. As coisas não estão se encaixando. Tem pergunta que você não está encontrando resposta. Tem angústia na sua alma que parece que está lá saltitando no seu peito. Mas entenda uma coisa, você pode afirmar isso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa comigo em José, vendido aos 17 anos, adolescente, odiado pelos irmãos, vai para o Egito com uma mercadoria barata, chega lá e é revendido. A vida começa a melhorar, ele enfrenta uma traição, acusado de um pecado que não cometeu, jogado na cadeia, inocente, a vida passando, 13 anos, o melhor da juventude, dos 17 aos 30, passando luta, passando prova, passando injustiça. Talvez você pergunte: cadê Deus? Parece que amassado no engenho de Deus. Mas mais tarde, ele vai compreender algo sublime, quando vai dizer para os seus irmãos assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção.
Então entenda uma coisa, querido jovem, ainda que hoje você esteja passando por alguma luta na vida, alguma situação difícil na sua jornada, entenda isso, Deus ama você, Deus tem o melhor para você, e Deus está trabalhando por você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você até pergunte, pastor, mas que bem é esse? Esse é rico? Esse é famoso? É ter sucesso profissional? Bom, isso pode até vir a reboque, mas se você quer saber que bem é esse, para o qual Deus está trabalhando para o seu bem, é só ler o versículo 29, dá uma olhadinha aí comigo. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então deixa eu dizer uma coisa bem clara aqui para você. Você quer saber qual é o projeto eterno de Deus para você? Antes de você nascer, Deus já tinha esse projeto na sua vida. É de você ser uma pessoa parecida com Jesus. O projeto de Deus para você não é apenas levar você para o céu, mas é transformar você à imagem do Rei do céu. O grande plano de Deus na sua vida é de você ser parecido com Jesus, ser transformado à imagem de Jesus. As outras coisas podem vir a reboque, ter saúde, ter família, ter dinheiro, ter sucesso, ter isso e ter aquilo, isso pode vir a reboque, mas o grande projeto, o eterno projeto de Deus na sua vida, é que você seja uma pessoa parecida com Jesus. Como é que Deus faz isso? Veja comigo o versículo 30. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tudo começou com Deus e não com você. Você não tinha nascido ainda, quando Deus já tinha colocado o coração dele em você, amado você. Não foi você quem escolheu a ele, foi ele quem escolheu você. Não foi você que passou a amá-lo e então ele amou você, não, ele amou você primeiro, por isso que você o ama. Esse Deus um dia chamou você. E você sabe que há dois chamados, um geral e um específico. Um dirigido aos seus ouvidos, o outro dirigido aos seus olhos. Essa semana, queridos pastores, um pastor dando uma palestra sobre família, eu achei muito bonita a frase. Ele disse: nós pais podemos falar aos ouvidos dos nossos filhos, mas só Deus, só o Espírito Santo pode falar ao coração dos nossos filhos. É isso mesmo, é isso mesmo. Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Houve um dia que você e eu tivemos uma experiência linda, porque Deus tirou a venda dos nossos olhos, Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos, Deus foi lá dentro de nós e tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Um texto da Bíblia que você leu, seus olhos se abriram, você foi na igreja e de repente você escutou uma mensagem, aquilo entrou no seu coração. Você estava andando na rua, como um colega meu de seminário, bêbado, vindo de uma boate, de madrugada, viu um folheto sujo, pegou, leu, aquilo entrou no coração dele, e ali na rua, de madrugada, bêbado, ele se rendeu a Cristo. Deus chama, a voz de Deus é poderosa. Deus chama na rua, Deus chama no hospital, Deus chama no campo de futebol, Deus chama no bar da esquina, Deus chama na praça, Deus chama em casa, Deus chama na igreja, Deus chama, e quando Ele chama, a voz dEle é poderosa. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu estava um dia lá em Vitória, no meu gabinete pastoral, era uma segunda-feira. Entrou um senhor e disse: eu posso falar com você? Claro que pode, disse. Ele respondeu assim: pastor, eu estive aqui ontem à noite no culto. Ah, mas que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui. Ele disse: mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas então o que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo. E eu perguntei: mas o que houve? Ele me disse: enquanto o coral cantava uma música, eu escutei a música lá fora, e eu fui atraído irresistivelmente para entrar no templo.
E eu entrei do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura. Quando eu entrei, a palavra de Deus entrou com tal poder na minha vida, que eu fui quebrado. A minha estrutura acabou. O meu coração derreteu. Eu comecei a chorar. Eu saí daqui chorando para casa. E quando a minha mulher me viu chorando, me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Agora eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha vida. Eu fico olhando um Saulo de Tarso, furioso, respirando ameaças e morte contra os discípulos, com ódio no coração, indo para Damasco, e de repente, Jesus o derruba e joga ao chão e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E quando ele levanta, está convertido, é um novo homem, uma nova criatura. Louvado seja Deus, porque Deus chama, e a voz de Deus é poderosa. Mas em terceiro lugar, Paulo diz: aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Oh, amados, está aqui o coração da Bíblia. O coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você não entende o que é evangelho. Deixa eu trabalhar um pouquinho sobre esse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. A Bíblia diz que no grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Naquele grande dia, testemunhas levantar-se-ão contra nós. Primeiro, as nossas palavras. Jesus disse que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Deixa eu só fazer um checklist aqui. Você já mentiu alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já espalhou fake news alguma vez? Já contou alguma piada imoral que não devia ter contado, passou vergonha depois que contou, mas contou? Bom, se você falar para mim que você nunca tropeçou no seu falar, eu vou duvidar da sua honestidade. Porque a Bíblia diz que todos nós tropeçamos nesse quesito. Então quer dizer para você que no tribunal de Deus, no quesito palavras, nenhum de nós passa. Resultado do veredito é condenado. Nesse quesito, condenado. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu namorado não viu, sua namorada não viu, seu noivo não viu, sua noiva não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu pastor não viu, mas Deus viu. Você apagou a luz, mas Deus estava lá, e para ele luz e trevas é a mesma coisa. Você fechou a porta para ninguém ver, mas ele estava lá dentro da porta. Nós vamos ter que dar contas pelas nossas obras. E a Bíblia diz que ninguém vai ser julgado, vai ser inocentado, justificado pelas suas obras. Então, no quesito obras, também no tribunal de Deus, culpados. Mas nós vamos ser julgados também, diz a Bíblia, pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. E Jesus narra, lá em Mateus 25, 31 a 46, uma cena do juízo final, onde o único pecado elencado ali para condenação é o pecado de omissão. Estive com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber, nu e não me vestiste, preso e não fostes ver-me, doente e não me visitaste, forasteiro e não me abrigaste. E Jesus vai perguntar, as pessoas vão perguntar: mas quando te vimos nessa situação? E Jesus vai responder: todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Em outras palavras, você pode estar dentro da igreja, você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um pecado de omissão. Nesse quesito, condenado. Mas nós vamos ser julgados por um quarto critério. A Bíblia diz que Deus vai julgar o segredo do coração dos homens. Deus vai julgar os nossos pensamentos. E eu não sei se você já leu Romanos numa sentada só, mas você vai notar que Paulo vai chegar à conclusão de que ele era pecador ao chegar no 10º mandamento da lei de Deus. Por quê?
Qual a diferença do 10º mandamento do decálogo para os 9 outros mandamentos? É que os 9 primeiros mandamentos da lei, todos são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra pode aferir e julgar. Não terás outros deuses, não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. 10º mandamento, não cobiçarás. Esse mandamento é subjetivo. Nenhum homem é capaz de ver, só Deus é capaz de perscrutar. Em outras palavras, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Nenhum tribunal da terra, por mais conspícuo, ilustre que ele seja, tem competência para julgar foro íntimo. Mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Segundo os psicólogos, passam pela sua e pela minha cabeça em torno de 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles você não tem coragem de contar para o amigo mais íntimo? Bom, talvez você não esteja gostando da linha do raciocínio, porque você está ficando um pouco apertado na situação. Mas vou colocar você numa situação mais confortável. Vamos imaginar que você seja uma pessoa tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que durante um dia inteiro, você não peque, nem uma vez, por palavras, por obras, por omissão. Mas vamos supor que desses 10.000 pensamentos por dia, você tem 9.997 pensamentos bons. Só 3 pensamentos pecaminosos por dia, você já seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, eu pergunto a você, quantos pecados você terá num mês? Quantos? 90. E no final de um ano? 90 vezes 12, quem é bom de matemática? Quantos? 1.080. Vamos arredondar para 1.000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, hoje eu estaria com 62.000 pecados. Eu pergunto a vocês, o que aconteceria com um réu, um tribunal de júri, e o promotor ou o advogado de acusação provar pelos autos do processo que aquele réu cometeu 62.000 transgressões da lei? Você responderá, inevitavelmente, condenado. Agora, eu preciso lhe dizer que você não precisa ter 62.000 pecados para deixar de entrar no céu, não. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar lá. Você sabia disso? Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Pois se Deus expulsou o anjo de luz por um pecado, você acha que Ele deixará você entrar lá com muitos? Talvez você argumente, pastor, mas isso é injusto. Injusto porque eu faço muita coisa boa. Se botar na balança entre o bem e o mal, o bem vai ganhar. Deixa eu ilustrar isso para você entender melhor. Vamos imaginar que hoje à noite você vai chegar em casa, porque está de pandemia aí, os restaurantes estão fechados, então você vai para casa. Você vai pegar uma grande frigideira e botar no fogo. Pega 10 ovos na geladeira, para fazer um grande omelete para a família. Você quebrou os 9 primeiros ovos, a gema vermelhinha, bonita. Quando você quebrou o 10º ovo, ele estava podre, caiu lá no meio dos outros. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Quanto? Todo ele. Mas só tinha um ovo estragado. Sabe o que significa isso? Você pode fazer tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Quem diz isso sou eu não. Está lá em Tiago. Se você guardar toda a lei, e tropeçar num único ponto, diz Tiago, você é culpado da lei inteira. Por isso a Bíblia diz, maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir. Talvez você esteja pensando, mas se for desse jeito, então eu estou frito.
E se você pensou assim, parabéns, é isso mesmo. Sabe o que o texto está querendo dizer para nós? Nenhum de nós é capaz de entrar no céu pelos nossos esforços, pelos nossos recursos, pelas nossas obras, pela nossa justiça. Mas eu tenho uma boa, maravilhosa notícia para lhe dar. O que você não pode fazer, não consegue fazer, Deus fez por você. Quando Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, Ele veio ao mundo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. A Bíblia diz que Ele foi carregando no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Quando Ele estava lá na cruz, diz Isaías, que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento Ele foi feito pecado por nós. Naquele momento Ele foi feito maldição por nós. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele e o Pai precisou desampará-lo. Não havia beleza nele. E quando ele estava na cruz, a penúltima palavra da cruz, ele dá um brado e diz, tetelestai, que em grego significa, está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele pegou escrito de dívida que era contra você, pagou, anulou, rasgou, encravou na cruz e declarou você justificado. Me permita clarear um pouco mais. Justificação é muito mais do que perdão. Perdão é um conceito negativo e justificação é um conceito positivo. Eu explico. Imagine que você tivesse uma dívida de R$1 milhão no banco e você está sem um centavo no bolso para quitar essa dívida. Alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão e a sua dívida é liquidada, é paga, é quitada. Você não tem mais dívida. Isso é perdão. Mas se você estava quebrado você continua, só não tem mais dívida. Mas justificação é um conceito positivo. Eu explico. Quando Jesus estava na cruz, 3 transações aconteceram. Primeira transação, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo, justificando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é colocar na conta de. Sabe o que significa? Deus não pôs a sua dívida na sua conta. Porque se botasse na sua conta, na minha conta, eu e você jamais conseguiríamos pagar essa dívida. Numa linguagem de parábola contada por Jesus, do credor incompassível, ele falou em 10 mil talentos, que representava na época 350 mil quilos de ouro. Que um homem precisava trabalhar, ganhando um denário por dia, 150 mil anos, para juntar 10 mil talentos. Jesus usou esse exagero na conta, para dizer o seguinte, a sua dívida com Deus é impagável. Mas sabe o que aconteceu? Deus não botou essa dívida na sua conta. Mas se Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de quem? E aí Paulo diz, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus botou a sua dívida na conta do seu filho. E é por isso que diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. Quitou a sua dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu precioso sangue. Mas agora vem a terceira transação. Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção, justificação é um ato legal, não é um processo, é um ato, que não acontece dentro de você, mas no tribunal de Deus. Não tem graus, não tem nenhum crente mais justificado do que outro. Aquele que acabou de nascer de novo, está tão justificado como um crente de 50 anos de vida cristã. Então o que acontece? Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e faz um DOC, faz uma transferência,
faz um depósito de um valor infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá, justificado. Ele não deve mais nada, porque toda a justiça de Jesus Cristo está depositada na sua conta. Isso é justificação. Lemos no culto aqui hoje, Romanos 8:1, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo então conclui, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. É curioso que Paulo vai usar o verbo glorificar no pretérito perfeito. Quando na verdade nem você nem eu hoje estamos glorificados. Nós ficamos cansados, nós ficamos doentes, nós precisamos almoçar e jantar, precisar tomar banho, de vez em quando dar uma corrida no médico. Ainda temos fraquezas. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, está mentindo. Então nós não estamos glorificados ainda. Nós estamos num corpo físico, mortal, perecível. Mas por que Paulo coloca a glorificação como um fato consumado? Porque embora isso ainda não tenha acontecido historicamente, você que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus, na mente de Deus, você já está lá. Bendito seja Deus por tão grande salvação. E Paulo conclui com 5 perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Me permita só mais um minutinho aqui, eu sei que está na hora de eu sair. Eu tenho que ir para outro compromisso. Mas aqui no Brasil você tem instâncias de poder, não tem? Se uma pessoa é julgada na primeira instância, se apela para a segunda instância, apela para a terceira instância, aperta para a quarta instância, Supremo Tribunal Federal. Quando a Bíblia diz assim, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Não tem instância superior a se apelar para condenar você. Se o próprio Supremo Juiz, o Supremo Tribunal do céu, já disse que você está justificado. A base legal para isso? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. O seu pecado foi exemplarmente punido. O salário do pecado é a morte. Você não morreu, mas o Filho de Deus morreu em seu lugar, para que você pudesse receber vida eterna. Tem pandemia? Tem crise econômica? Tem crise mundial? Tem. Mas quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos jovens, abracem o Evangelho, amem o Evangelho, vivam o Evangelho, preguem o Evangelho. A nação brasileira precisa de vocês. A cidade de Anápolis precisa de vocês. O estado de Goiás precisa de vocês. A nação brasileira precisa de vocês. Numa época em que tantos jovens estão vivendo uma vida mundana, onde tantos estão na igreja, mas o coração não foi transformado ainda, onde tantos estão vivendo uma vida sem compromisso, que vocês, jovens, em nome de Jesus, se levantem, cheios do Espírito Santo, firmados na verdade, com a Bíblia na mão, com a verdade de Deus no coração, que vocês possam ser os influenciadores desse tempo e dessa geração. Que Deus nos abençoe. Amém.